Vamos falar sobre convulsões. Vamos lá. Convulsão, né, é uma coisa e epilepsia é outra coisa. Epilepsia. O que seria epilepsia? Epilepsia é uma doença neurológica que pode ter sido causada por um tumor, por uma queda, por N fatores. A pessoa pode ter nascido já, né, com uma doença neurológica e ela sofre de epilepsia, ou seja, ela tem episódios constantes de convulsões. Mas nós podemos convulsionar por estresse, por cansaço, por fome, por reações alérgicas, por grandes alegrias, tristezas. Nós podemos convulsionar por diversas coisas. A convulsão é uma reação do nosso corpo a algo que está errado, né? Algo que está em excesso. Muito bem. Então, a convulsão, nós temos convulsão de pequeno mal e temos convulsão de grande mal. A convulsão de pequeno mal são descargas neurológicas, descargas elétricas que acontecem somente na região frontal do nosso cérebro. Então, quando eu tenho essa descarga elétrica incoordenada na região frontal do meu cérebro, eu tenho uma convulsão de pequeno mal. A vítima se mantém lúcida, né? Ela se mantém lúcida, olhos abertos e convulsiona. As pessoas têm o hábito de chamar isso de ataque dos nervos, tá? E eu tenho uma convulsão de grande mal. A convulsão de grande mal é quando eu tenho as descargas elétricas incoordenadas em toda a região cerebral. E os senhores sabem que o cérebro trabalha através de estímulos elétricos. Então, eu tenho todo o cérebro recebendo descargas incoordenadas. Eu tenho uma convulsão de grande mal. A convulsão, ela tem 4 fases. Sendo a primeira delas a fase áurea. É quando a vítima, né, vai convulsionar. Então, uma vítima, quando ela vai convulsionar, ela pressente que vai convulsionar. E a primeira atitude da vítima é buscar abrigo. Normalmente, a vítima faz o quê? Ela senta, ela encosta em algum lugar. Ninguém convulsiona assim, andando, cai convulsionando. Não. Nós temos a fase áurea, que é a fase em que ela percebe que vai convulsionar. Ela não percebe que vai convulsionar, ela percebe que alguma coisa está errada e ela busca abrigo. Muito bem. Temos a fase tônica, né? Então, quando eu tenho uma fase tônica, eu tenho aí o enrijecimento, né, de todos os meus membros, né? A contração de toda a minha musculatura. Então, eu contraio toda a minha musculatura. E aí eu venho para a fase clônica, que é a fase onde eu sofro os espasmos. Convulsão nada mais é do que uma contratura involuntária dos membros seguida, né, por espasmos. Então é quando a vítima se debate. E eu tenho a 4ª fase, que é a fase pós-convulsiva. Entre a fase tônica e a clônica, eu tenho a perda do controle do sistema urinário e do esfíncter. Então, é normal, é comum a nossa vítima urinar e convulsionar, tá? Então, minha vítima vai convulsionar, vai urinar, vai perder o controle, vai defecar. Muito bem. Nós temos um mito, e o mito é: a língua enrola. Língua não enrola. Língua é um músculo que, quando nós estamos inconscientes, ela fica mole. Então, a língua, ela cai na base dela, dando a impressão de que enrolou, mas língua não enrola. Qual é a nossa atitude quanto socorrista? Nós vamos pegar essa vítima, né? A vítima tá aqui, tá convulsionando. Ótimo, vou afastar tudo que estiver ao redor, tudo que ofereça perigo e vou proteger a vítima. De que forma? Vou proteger a cabeça dela. Então, vou colocar embaixo da cabeça dela uma almofada, um travesseiro, uma coberta, uma mochila. Pessoal, não é para impedir que a cabeça bata ao chão. É para aliviar este impacto.
assim como todo o corpo. Então, eu vou colocar uma mochila, uma almofada, protegendo a cabeça e vou lateralizar o corpo da vítima. Vou colocar a minha vítima de lado. Nós não devemos forçar a cabeça para o lado, né? Nós devemos lateralizar o corpo e esperar que os espasmos cessem. O tempo de uma convulsão é de até 7 minutos. Então, uma convulsão pode durar até 7 minutos. Eu tenho lá o meu vizinho, meu parente, onde esse parente sofre convulsões 1, 2, 3 horas. Então, ela tem vários episódios de 7 minutos. Então, ela sofre a primeira convulsão, quando está próximo do final, ela entra novamente na fase convulsiva, passando assim um grande período convulsionando. E aí, nós temos aí essas convulsões na fase infantil, causada por febre alta, né? Então, quando eu tenho uma criança que convulsionou por febre alta, a conduta do socorrista nada mais é do que tentar abaixar a febre. De que forma? Colocando compressas de água fria, né? A água fria que nós falamos não é água da geladeira, é água da torneira. Pega-se gaze ou uma fralda, se umedece com água corrente, coloca ao redor do pescoço, coloca embaixo da axila, coloca na virilha ou no tornozelo, tá bom? Mas a conduta é a mesma. Lateraliza a vítima, protege, né, a cabeça, lateraliza a vítima, conduz ela para o hospital, tratando os problemas por ordem de prioridade, tá, pessoal? E monitorando os sinais vitais. Só um lembrete, jamais tente, né, puxar a língua da vítima com o dedo, com uma colher, com um pedaço de madeira, com qualquer coisa que seja. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos lateralizar a vítima. Quando nós viramos o rosto da vítima para o lado, a língua cai, né, lateralmente do rosto, tá bom?